Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o vídeo de hoje, repleto de notícias do Timão. O Cássio e o Fagner ainda não se reapresentaram, o Gil, porque o Gil não treinou e o Jadson está de volta. E ainda tem mais, tem notícias do futebol feminino do Corinthians, que hoje enfrenta o Foz, lá em Foz do Iguaçu. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para saber tudo o que se passa dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E ontem à tarde o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e fez o primeiro treino da semana. E a grande notícia foi o retorno do meia Jadson. O Jadson, que não participou da intertemporada devido a problemas físicos, fez o seu primeiro treino, treinou sem nenhuma restrição e deve ir para o jogo contra a equipe do CSA. Uma boa notícia para o técnico Fábio Carilli, já que o Jadson é um jogador vencedor, experiente, criativo e pode ajudar num setor muito carente da equipe do Corinthians. Só não sabemos se ele será titular ou não, porque ontem o Fábio Carilli não esboçou a sua equipe titular, ele dividiu os jogadores não com a formação habitual, então misturou muito os atletas, então portanto a gente não sabe se o Jadson será ou não titular. E a grande ausência do treino foram o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, por conta da participação deles na Copa América com a seleção brasileira. Eles ganharam mais um dia de folga e sinceramente eu achei totalmente desnecessário, porque o Corinthians já faz muito liberar esses jogadores para disputar essa competição. O Corinthians não ganha absolutamente nada, paga salário e no fim o Corinthians perde jogadores em jogos importantes por conta que a CBF não respeita as datas FIFA. Então eu acho que o Corinthians não deveria dar moleza não deveria ter dado folga, e o Corinthians precisa pensar no jogo contra o CSA, que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, e o Corinthians precisa ter força máxima. Embora o Cássio e o Fagner sejam esperados no treino de hoje à tarde, às 3h30, também lá no CT Dr. Joaquim Grava, então o Cássio e o Fagner dificilmente deixarão de jogar no domingo, mas seria interessante se eles já tivessem começado a treinar desde ontem. Agora, uma possível ausência para o jogo contra a equipe do CSA será o zagueiro Gil. O Gil, que para minha surpresa ontem não treinou, apareceu lá no CT Dr. Joaquim Grava, bateu papo com os seus novos companheiros, mas nenhum sinal de entrar em campo. Vamos ver se hoje à tarde ele vai fazer o seu primeiro treino, mas se não treinar, é muito improvável sua participação no jogo contra a equipe alagoana. E eu acho que é uma grande bobagem do Corinthians, porque o Gil já está regularizado, vinha jogando no Shandong, ou seja, está bem fisicamente, e eu acho que tem que já estrear contra o CSA. Porque vai deixar ele para estrear na próxima semana contra a equipe do Flamengo. Flamengo que tem uma equipe do meio campo para frente muito boa, e estrear num jogo contra o Flamengo na fogueira eu acho que é bastante arriscado, até porque não tem entrosamento ainda nem com o Manuel nem com o Henrique, então seria bacana o Gil já começar jogando contra a equipe do CSA para buscar um entrosamento com seu novo companheiro, seja lá ele quem for, e aí sim, contra o Flamengo faria o seu segundo jogo já mais entrosado. Então eu acho que seria mais prudente a participação do Gil. Não tem por que o Gil não jogar contra a equipe do CSA. Repito, o Gil vinha jogando, o Gil tá bem fisicamente, e o Gil, com a sua experiência, seria bacana já jogar no próximo domingo. Bem que tentou, mas não conseguiu. O zagueiro Gil queria vestir a número 4, o Gil que durante quase 3 anos de Corinthians vestiu esse número, mas agora ele vai ter que se contentar com o número 26, o número que era do Richard. O Richard, que foi emprestado para o Vasco da Gama, o número ficou vago e o Gil teve que pegar esse número. Tudo porque o zagueiro Manuel veste a número 4. E para não criar um mal-estar, para o Gil não chegar já chegando, o Gil aceitou numa boa e vestirá a camisa número 26 do Timão. E hoje à tarde tem Corinthians, o futebol feminino do Timão entrará em campo às 4 da tarde contra a equipe do Foz Cataratas. O Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians que em 9 jogos obteve 8 vitórias e apenas uma derrota, 24 pontos.
O segundo colocado é o Santos, que possui o mesmo número de pontos do Corinthians, mas na questão de saldo de gols, o Corinthians é bem melhor que a equipe santista, tem 7 gols a mais. 7 gols a mais de saldo. E o Corinthians, para a partida de hoje, ainda não contará com a Tamires, que fez uma grande Copa do Mundo pela seleção brasileira, excelente lateral esquerda, ainda não está à disposição. E mesmo sem ela, acredito que o Corinthians tem tudo para conseguir mais uma grande vitória. Afinal de contas, o time do Corinthians não é líder por acaso. O Corinthians tem a melhor equipe do futebol feminino do Brasil. E atenção, eu estarei nos comentários de Corinthians e CSA pela Rádio Trianon AM 740. Você que não é de São Paulo pode entrar no site radiotrianon.com.br e aí você vai acompanhar a partir das 3 da tarde tudo sobre o Campeonato Brasileiro, em especial o jogo entre Corinthians e CSA, que eu estarei nos comentários ao lado do narrador Gabriel Araújo. Conto com você e com a sua audiência. Então é isso, eu volto amanhã às 11 horas com tudo que se passou no treino do Timão, as notícias do jogo do Corinthians feminino contra a equipe do Foz. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão! Eu sou Corinthians de coração.